Ô, Falco! Vocês já estão vendo que hoje o nosso papo é sobre brincadeiras, ou melhor, sobre brinquedos. E hoje nós vamos brincar, sem papo sério, tá? Brinquedos, só que são os brinquedos que nós brincamos. E vamos dar risada, porque tem de brinquedo bom que a gente usava, e não era tablet, nem iPhone, nem nada disso não, era brinquedo raiz. E vamos que vamos. Então vamos falar de brinquedo antigo aí, matar um pouquinho de saudade e mostrar para essa galera como é que a gente brincava, muito diferente dessas coisas de tecnologia, o caramba, era uma outra pegada, né? Eu vou trazer um brinquedo que existe até hoje, para a gente começar, que eu acredito que nós três tivemos aqui, né? Que foi o Forte Apache. Cara, meu, detalhe, não que eu seja mais arrogante que qualquer um, mas o meu era de madeirinha, nem plástico era. Olha como eu tô passado, cara. O meu Forte Apache, o cupim comeu. Mas era de madeira. O meu era de plástico. O meu era de plástico. Lá em casa era de madeira. Eu era de plástico já. Não, porque não pode não parecer, mas a diferença de uma década mudou muito. Nossa. Quando vocês eram crianças, era madeira, mas quando eu era criança, acho que já era plástico. Era plástico o seu. Porque na realidade o Forte Apache lá de casa, eu tenho mais 3 irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e um mais novo. Eu sou o terceiro. E o Forte Apache era do meu irmão, acho que eu não sei se era do mais velho ou do segundo, acho que era do segundo. E ele tinha uns ciúmes da porra daquele brinquedo. A gente, para brincar com o Forte Apache, a gente tinha que pegar na moita, montar, brincar, desmontar e devolver antes dele chegar dele ver. Senão ia dar a porrada comia. Estava olhando aqui, Paulo, da década de 60 é madeira. Madeira, claro. Paulo Eduardo, era de madeira e a junção dele eram os preguinhos. Tu espetava a mão naquela merda. Ainda tinha isso. Não tinha preocupação nessas coisas de... Aí, cara, eu tinha o Forte Apache, eu tinha as carruagens. Vai vendo. A carruagem, Paulo, era de lona ainda. Lona, isso. Era lona, não era de plástico. Eu tinha as carruagens, a aldeia indígena. Que também era de lona. E eu tinha o acampamento militar. Não sei se você lembra, Serginho, que eram umas cabaninhas quadradinhas, mas eram umas cabaninhas quadradinhas. As cabanas indígenas, elas eram de plástico, era um cone, na verdade, né? Com um buraco no meio que você escondia o indinho lá dentro. Não tinha mais de tecido ou eu estou viajando? Não, de tecido tinha, mas eram a dos soldados do Forte Apache. Era tipo de aquele meio bege militar, verde, sabe? Exato. A dos índios não, porque a dos índios era um cone e tinha 3 espetinhos em cima. Eu não lembro. Aí tinha fogueirinha. Comprava separado ou comprava? Eu não lembro. Comprava separado ou comprava era um jogo? Você poderia comprar o conjunto. Então vou comprar a aldeia Siu. Vai lá, Siu, sei lá o nome, nem lembro mais. Aí você chegava, comprava a aldeia. Aí nunca vinha os índios que você queria, então você comprava mais índio. Aí você comprava o acampamento militar. O acampamento militar vinha tinha o corneteiro. Umas 2 cabanas, corneteira, bandeirinha. Cara, era muito legal. Na época, né, na década de 60, eles eram pintados à mão, cara. E descascava, não descascava? Descascava. E tinha também é verdade, lembrei. Tinha um brinquedo que fechava esse conjunto, chamava Dodge City. Era a cidade, cara. Cara, eu peguei uma época, porque meu pai estava começando, quer dizer, começando não, né? Eu sou o terceiro. Eu peguei a época boa já do meu pai em relação à parte financeira. Ele começou a crescer na empresa, coisa e tal. Então, eu peguei aquela época que meu pai começou a viajar muito e ele, para
tipo, compensar esse tempo que ele ficava fora trabalhando, ele ficava assim 3 meses na Europa, coisa assim. Cara, ele entubava a gente de presente, de brinquedo, né? Pra calar a boca da gente, porque a gente ficava 1/3, 1/4 sem ver eles. Então, cara, eu tive muito brinquedo legal, vou te falar a verdade. Mas uns assim que eu fiz uma lista aqui que puta, é gigante. Mas eu tenho dessa época aí, mais antes dos brinquedos mais legais, eu tive uns soldadinhos chamados Airfix. Eram umas caixinhas de papelão e você via um monte de soldadinho pequenininho de plástico. Depois eu vou botar ele no vídeo para o pessoal saber. E tinha de tudo. Você tinha infantaria, você tinha cowboy, você tinha... Cada tema era uma caixinha. E tinha soldadinho. Aquele que você quebrava e montava ele no pezinho? Isso. E vinha numa... Como é que chama aquilo? Numa tripinha. Uma tripinha, isso. Os militares eram verdinho, o soldadinho do exército americano, os cowboys eram azulzinho, era esse? É isso aí. Lembrei. Os índios eram vermelhos, eu tive isso aí. Destacava, né? Cara, eu tinha muito deles. Nossa, eu tive isso, cara. Porque era caixinha, exatamente. Você comprava, eu quero os cowboys, era uma caixinha cowboy. E eram umas caixinhas pequenininhas, não eram muito grandes, não, mas tinha um monte de bonequinho. Tem 2 brinquedos, porque assim, diferente de vocês, eu já estou uma década na frente, vocês já eram mais, né? Já eram, que nem diz minha mãe, mais maiorzinho, né? E tem 2 brinquedos que eu lembro da minha época de moleque, lá na década de 70. Um era um molde de gesso da Disney, que você pegava lá tinha os personagens da Disney, você juntava os dois, enchia de gesso com água, esperava aquilo endurecer, abria, aí ficava lá o Pato Donald, o Pluto, até você pintava. Nunca ficava certo, né? O mais difícil era pintar, porque depois você pintava, né, com a tinta, tudo bonitinho. E o Falcon, que também tem mais ou menos essa pegada de ter um monte de coisa que você vai comprando separado e nunca tem fim, né? O Falcon é a Barbie dos meninos. Então, o Falcon, se vocês se lembrarem, tinha o Falcon moreno e o loiro. Isso. Com barba, sem barba e de bigode. E tinha o Falcon óleo de águia, que era, nós já falamos disso em algum programa, né? Que era o sonho de consumo da molecada, porque ele mexia o olhinho, né? Virava o zoinho. Tinha uma alavanquinha aqui na nuca que você mexia para um lado. E o Falcon que virava o zoinho. Virava. Daí tinha as armas dele, tinha os carros, era muito louco. O meu irmão é de 67, você é de? 70. 70. Então o Falcon ele teve, e tinha um brinquedo que ele gostava pra caramba, que eram os comandos em ação. Comandos em ação, que era a mesma pegada, né? Tem muitos brinquedos assim nessa vibe, né? O Max Steel mais recente. A Max Steel é bem 90, né? É bem mais recente. Mas tudo começava com o Falcon na década de 70, né? Que era um boneco americano e era uma outra... Isso que é legal, né? Porque eles demoram 5 anos para chegar aqui, que era muito diferente do que é hoje, né? Mas quando chegou foi uma febre. Eu tive eu tive a versão americana. Na verdade, eu tinha lá em casa, como era baixinho, nós éramos 4, né? Você tinha, então, barbudo, sem barba, tinha um ruivo e tinha um louro. Tinha o ruivo também? Tinha um ruivo também. Era o barbudo ruivo, era igualzinho, só mudava a cor. Na verdade, eles eram todos Brasil iguais. Esse aí não veio do Brasil. Não vieram. Tipo, na verdade, eram todos iguais, né? Tudo igualzinho. Que mudava a pelagem, vamos chamar assim. Agora eu vou botar um brinquedo aqui que Paulo Eduardo disse que também teve, o caminhão Tonka. Eu tive, cara. Eu tenho foto disso na casa da minha mãe. O que é caminhão Tonka? Que eu não lembro. Tonka era um... Lembra do Velotrol que a gente estava falando? Não. Mas a Tonka é grandona. Não. Então, mas é um Velotrol grandão. Era grandão. Não, mas não é Velotrol. Ele era diferente do Velotrol. Ele parecia aquelas motos triciclo que os caras andam na praia. Não, então eu tô falando de outra coisa. O Tonka que eu tô falando era miniatura. Miniatura não, porque o bicho era desse tamanho. Quer dizer, para mim, a visão hoje, ele era desse tamanho. E era um caminhão de lata americano. Ele é americano. E você tinha escavadeira, caminhão de bombeiro. Cara, não lembro. Cara, é sensacional o brinquedo. O brinquedo não era indestrutível. Você podia jogar na água, na areia, botar dinamite dentro, explodir bombinha. Você criar uma piscina em casa para jogar um caminhão. Eu não sei se você consegue ver. Depois você procura aí, Serginho. Mas a Tonka que eu tive era essa aqui, ó.
Então, pneuzão largo, não é essa? A diferença Pô, essa é legal. para ver. Mas a minha não coisa. era. Essa aqui, ela é cor de abóbora e amarela. A minha acho que Ela parece era um quadriciclo, né? triciclo, na Um verdade. triciclo da Honda. Tinha os pneus largão, Sérgio. Sim, Você lembra isso disso, mesmo. cara? Não, eu lembro, mas a gente acho que não teve isso lá em casa, não. Não lembro. Ah, tá. Cara, vocês chegaram a ter o soldadinho da Balila? Vale. Esse eu não lembro, não, Paulo. Meu, ó, ele era grande e ele tinha uns conjuntos, tinha acho que 3 ou 4 caminhões. O caminhão tinha um radar, o outro tinha uma artilharia, sabe? Soldadinho da Balila, cara, muito legal. A única coisa que ele, como ele era maior, né? Ele era bem maior. Esse eu não lembro, não. Não dava para você brincar com os outros, porque ficava muito fora, mas dava para brincar só com ele, mas era legal também. É, que ainda tinha essa coisa que a gente fazia na infância, né? Você pegava soldadinhos diferentes, tipo Forte Apache, daqui a pouco você ficava outro tipo de boneco, já botava na brincadeira junto, você fazia entrava com carrinho, fazia aquela zona dos infernos. É. Outra coisa que também era muito legal, não sei vocês, mas eu gostava muito, era jogo de botão. Opa, peraí que eu vou pegar o meu. Meu pai trabalhou, ele trabalhava na Brianese, Brianese e companhia. O Brianese, ele se transformou num dos maiores fabricantes de botão, de jogos de botão do país. Ele chegou a exportar. Então, ele procedeu o primeiro campeonato brasileiro de futebol de botão. Meu pai jogava muito botão, cara, comigo, com meus irmãos. E essa Brianese, ela fazia campos de botão. Lembra quando lançaram no Brasil, na década de 70, aqueles campos duas cores? Uhum. Cortava a grama ao contrário. Então, o campo do cara era desse naipe, pra você ter ideia. A bolinha era de feltro redonda. Joguei. O gol era de redinha. Cara, meu! O goleiro era aquele de massa. O goleiro era de plástico, não era um plástico. Acrílico. E ele era... Os primeiros eram acrílico. Depois acrílico. a gente começou... E o botão era grandão, né? E o botão não era aquele botão que a gente está acostumado... Já estou falando, deu uma adiantada, lógico, no timing. Mas o botão, ele era de vidrilha. Capa de relógio. Vidrilha. Lembra que o relógio tinha aquela... Então hoje não tem mais. Porque os antigos primeiro era aquele quadradão, aquele botão alto. Pega lá, Serginho. Era aquele botão quadrado. Cara, você sabe o que eu fazia, Paulo? Eu montava o time, tinha o time do São Paulo, eu tinha o Forlano, meu time de lateral direito. Eu colocava a minha foto dentro do botão. Você chegou a pôr a sua foto, recortar e colar dentro do botão a sua foto do Flamengo? A minha não, mas eu comprava. Você também tinha os adesivos para você botar, tipo, a foto do jogador e tudo, pra você botar dentro dele. Mas você não pôs a sua? Não. Eu pus a minha. Não. Mas eu vou, ó. Goleiro era assim, ó. Vidrilha. A gente fazia... Deixa eu ver que jogo você tem, mostra aí. A gente usava o goleiro com caixa de fósforo. Você não fazia... Deixa eu ver o botão. Caixa de fósforo. Depois, quando começou a ter caixa de fósforo, o olhão, que era aquela maior, você derretia um pouco de chumbo, botava peso dentro dele para ele não cair no chute, né? Punha peso. Feijão. Eu tenho muito jogador. Caixa de fósforo cheio de feijão. Eu tenho muito jogador. Não, é isso mesmo. Vira, Sérgio. Não. Esse aí não é desse não. Ele era oco por dentro. Isso aqui é vidrilha. Não. Isso aqui, não. Isso aí é top. Isso aí a gente não tinha, não. Não tinha dinheiro para ter botão assim, não. Vocês gostam de futebol, né? Então eu vou tirar a onda com vocês. Sabe onde é que eu comprava esses botões? Vocês conhecem o jogador falecido Nilton Santos, do Botafogo, lateral, né? Não precisa... Sim. Era a loja dele, aqui em Botafogo, no Rio. Sério? Sério, a loja era dele. A gente ia na loja dele, a gente moleque. E ele, às vezes, estava na loja. E ele tinha uma gaveta com um monte de jogador. Ele abria a gaveta, que a gente ia lá sempre. E a gente ficava testando os jogadores em cima da mesa. Com o seu Nilton. Com o seu Nilton lá, sabe, atendendo a gente. Ó, esse aqui é o de capinha de... Vira, não é capinha de relógio, não, é desse aí. Vira ele para mim. Vira ele para mim. Como vira ele para mim? Para baixo?
A cara dele, a cara frente. dele. Esse é um Brianese. Esse Não, é um esse- botão Brianese. Esse aí é o Leandro, ó. Cara, isso aqui Ah, é o vale. Leandro, é verdade. Não, É um vamos botão vamos falar direito, Paulo. Leandro. Mas botão era legal Legal. demais, cara. A gente fazia campeonato, a molecada. Eu tenho medalha aqui. A gente fazia campeonato, fazia as chaves, ia jogando, era muito legal. Pô, fiz muito disso. Só o campeonato durava o dia inteiro, né, meu? Lá em casa A reunia. gente fazia, a gente sorteava as chaves, ia fazendo no papel e na caneta mesmo. Passava Exatamente. lustramóvel no estrelão para ele deslizar mais. Ô, cara, você me lembrou um negócio quando você falou de estrelão. Vocês lembram daquele jogo do... Qual que era o nome do campeonato brasileiro antes? Era Roberto Gomes Pedrosa, não era? O Robertão. Na década de Tinha 60 um jogo que era. você apertava os botões do lado, lembram disso? Puta que. Ai, como é que é o nome desse jogo? Eu não vou lembrar do nome. Robertão. Era Robertão 70 chama esse jogo. Esse eu não lembro. Eu também não Opa! lembro. Eu lembro do jogo, mas não lembro do nome, não lembro de nada. Nossa, cara, muito legal, cara. O único problema é que ele era um Eucatex, aí Mas o ele estrelão era afundava. um Eucatex. Mas o estrelão era um Eucatex. Mas o Estrelol tinha a barrinha de madeira que segurava. Esse não, esse ele afundava Mas mesmo. com o tempo você ficava só o Eucatex, né? Sim, mas puta, era muito bom, cara. Nossa. A galera mais nova não tem ideia do que é o estrelão. O estrelão era o campo, né? Onde a gente era um Eucatex. Depois o Sérgio procura uma foto aí e coloca. Nessa linha de futebol e tudo, que tem um legal também era aquele arranca-toco lá que arrancava a ponta do dedo, que era aquela a madeirinha com os preguinhos e você jogava com a moedinha. Aquilo era sensacional aquilo. Como é que isso chamava? Mas como é que vocês chamavam isso lá na... não lembro o nome. Vocês. Não, isso não tem nome, Paulo. A gente pegava uma madeira, punha um monte de preguinho e a gente Você acabou de perguntar como é que eu chamava, se não tem nome. Sim. Eu como não é que lembro você chamava? Não era um Não brinquedo. lembro. Jogo do prego, sei lá, não lembro. Eu sei que machucava o dedo pra cacete. Mas era gostoso pra caramba, né, meu? Com a moedinha. Era legal. E tinha que arrumar a moeda para montar, mas não era montar no clube, botar prego e coisa. Você tinha que botar os pregos e fazer um espacinho para ela passar cravado. E ainda punha o gol, 2 preguinhos e um preguinho no meio ali. O goleiro, é isso aí. Aí você dava ele de quina, né, meu? Batia de vesgueio, ele batia na quina, passava pelos 2 backs na época e entrava no gol. Aquilo era muito legal. Era legal, cara. E tinha que fazer a vistoria no campo antes de jogar, se fosse um campo novo, para você ver se o cara não armou de ter o lado dele com os preguinhos mais justos. Você sabe, lá onde eu morava quando eu era criança, os caras criaram um grupo no WhatsApp lá, um monte de velho que chama Amigos de Infância. Então, de vez em quando aparecem umas coisas assim, né? E tinha uma rua que era em cima e uma rua, na verdade ainda tem, né? Uma rua que é em cima e outra embaixo e um escadão que ligava essas 2 ruas. Então, você, para conseguir ir de uma rua para outra, você tinha que descer ou subir o escadão. E do lado desse escadão tinha aquela, não sei como é que chama aquilo, que desce a água. E a gente fazia corrida de carrinho de Fórmula 1 de plástico. Então, a gente soltava os carrinhos lá de cima e descia correndo a escada. E teve um falecido amigo nosso, o que ele fez? O carrinho por baixo, ele tinha um espaço, né? Porque ele era de plástico e tinha lá um buraco. Então, ele encheu aquilo ali de parafuso e de parafina de vela. Só que ninguém viu e o carrinho dele ficou pesado. Então, Aí corria bem, né? Corria pra caramba. Os moleques eram pilantra, cara. Os moleques roubavam, bicho, cara. Mas era legal, né, cara? Isso é um cara que fazia inovação já na época. Verdade, isso aí deve ter virado engenheiro, esse cara. Oh, coitado, morreu cedo. Vocês lembram dos carrinhos soprados? Soprados, não, lembro de porque ele é de plástico, ele é fofinho, ele é sim. Que ele tinha aquelas 2 rodinhas com o eixo que era um ferrinho. 2 rodinhas de plástico. Ou era de plástico, né? A roda também? A roda era de plástico também. Era um encaixe. Mas era um encaixe com ferrinho, lembro. Isso. Cara, eu tinha uma Kombi. Eu tinha um Fusquinha. Aquilo era muito legal.
Aí Mas- eu não lembro de que eu ganhei um Aeroílis, cara. Lembra do um Aeroílis soprado, cara? Isso deve valer uns 500 conto hoje, um Aeroílis Vale, soprado. E vale. se alguém tiver um DKV ou uma V-Maguete assim? Ah, eu acho que eu tive. Puta, eu adorava aquilo, cara. Cara, eu vi Eu uma tinha V-Maguete. grana para comprar aquele, como é que chamava? Matchbox? Não era Matchbox, né? Nossa, eu tive 2 ou 3 gavetas só de Matchbox. Nossa, queria ter sido seu amigo, né? Mas naquela Mas eu era não legal, emprestava né? nem Era os fudendo. carrinhos de ferro. O legal era os carrinhos de ferro, né? Que abria a portinha, abria. Então, Então, é Matchbox. Matchbox. É Matchbox. Matchbox. Eu tinha 2 ou 3 gavetas no meu armário que não entrava roupa, era com pano de fralda de pano, todos eles com óleo, tudo arrumadinho, bonitinho nas minhas gavetas. Porra, E eu ainda mas o carrinho pra brincar, Sérgio. Mas eu brincava, mas quando eu acabava de brincar, eu limpava ele, botava óleo e guardava. botava na gaveta. Não deixava jogado no chão. Porque se pisasse Você nunca teve carrinho de lata que ele era prensado, ele parecia um ovo? Cara, Pintadinho só por cima. eu tive um calhambeque de lata. Ah, cara, eu tinha carrinho de polícia, cara. Carrinho de polícia de lata, meu. porque você tinha aqueles carrinhos que eu acho que de lata fazia isso. Você puxava ele para trás assim, carregava, soltava ele e ia Como é embora. que chama aquilo? Frição. É uma Frição, coisa assim. de frição. Sei lá se o nome é esse. A gente chamava assim. Eu Aqui em tive São um Paulo, Batmóvel. Saca? Acho que foi 1970 e pouco. Eu tive um Batmóvel, cara. Nossa! O Batman ainda era daquele. E o Batman e o Robin, cara. Só que não dava para tirar porque não tinha as pernas, entendeu? A gente falou de um antes de mudando de carrinho, né? O vai e vem. Vai e vem da bolinha. A gente falou da bolinha, né? Ficava um de cada lado, abria a bolinha aí. Parecia uma bola de futebol americano, né? E o negócio era mandar com O força. pessoal ia de lado. Assim. Eu jogava com o meu irmão isso aí. O meu irmão é mais velho, ele é 4 anos mais velho que eu. Aí ele pegava na boinha, mas de repente ele batia no meu dedo, cara. Puta que ódio. Essa cara. era a ideia. Oh, Essa era a ideia. Desculpa. No bloco passado eu fechei falando de pole, que na verdade era um precursor do Lego, né? Depois virou uma bonequinha, mas antigamente era o pole, não sei se vocês lembram. Ele era blocos como Lego de montar. Eu não sei se ele era nacional, não sei se era uma imitação, mas ele era nacional. Mas o Lego ele acabou se popularizando depois aqui, né? Mas na minha época, na minha infância, os bloquinhos de montar eram pole. Quando você falou de bloquinho, quem de vocês não teve o Pequeno Arquiteto? Eu lembro de um joguinho, de um brinquedo de bloquinho, mas era bloquinho de madeira que você ia montar. E tinha uma fachada. Exatamente esse, Sérgio. Então beleza. Então é isso. Aquilo era muito legal. Aí você montava a igrejinha, casinha. Aí quando você estava com tudo bonitinho, via teu irmão e dava um babicuda na ponta. Ou então quando ventava, que você começava a subir fachada às vezes mais alta, aí passava o teu irmão e ficava assim. É verdade, é verdade. O legal é que naquela época a gente não falava fachada, né? A gente cresce e pega vocabulário. Mas era fachada só, né? Era só fachada. Fachada. Tinha aquele laboratório também, né? De Eu química. não lembro como é que chamava. Era de química. Era o pequeno sangue do do diabo. diabo. Pequeno né? cientista. Pequeno cientista. Fazer o sangue do diabo. Aí derramava na camiseta branca, que nem eu tô agora, e mostrava pra mãe. Mãe, sujei a camisa. Puta porrada, comia. Aí lavava, saía, né? Não, ele sumia só, tipo... Apanhou de graça, besta. Ele evaporava e sumia. Tinha também aquele que você escrevia e aí depois... Como é que era? Você escrevia e não aparecia, aí você pingava lá sei lá o que aparecia o que você estava escrevendo. Era muito legal esse jogo, né, cara? Cara, aí você me lembrou uma coisa que chamava Manual do Escoteiro Mirim, da Disney, cara. Lembram disso? Os sobrinhos do Pato Donald, né? O Guinho, o Luizinho e o Zezinho. Ave Maria.
Vocês lembram disso, cara? O manual do escoteiro mirim, eu lembro do manual mesmo. É, o manual mesmo. Eu não lembro de nenhum brinquedo. Assim, era um manual mesmo. Então, é o manual, mas o manual ensinava a fazer vários brinquedos. Tinha um outro, não sei se vocês chegaram a ter, que era a revista Recreio, que você recortava e montava cidades, cara. Você ia colando, era um brinquedo, né? Era uma revista, mas era um brinquedo. Para nós, na nossa época, era. Maravilhoso. Colava, colhe aqui, corte aqui. Puta, era muito legal. Para botar em pé, você dobrava a basezinha assim, para ficar aquela basezinha fazendo. Exatamente. E demorava 1 ano para você montar a cidade, né? Agora o Serginho tinha levantado uma bola, que foi do pega-pega. Nossa. Fala aí, Sérgio. Cara, aquilo era, para mim, um dos melhores brinquedos do mundo. Porque era uma. Aquilo era muito bom, cara. Porque era uma pista que, na realidade, era um 8 estilizado, né? Porque você tinha 2 carrinhos. Lá em casa era um vermelho e um amarelo. Era um curtinho e um maiorzinho vermelho. A pilha, que você botava na pista e ficava os 2 andando. E você tinha um de cada lado do joguinho, da pista. Você tinha exatamente o controle para acionar os desvios, porque o objetivo era um bater no outro. Cara, eu jogava aquilo com meu irmão horas, até acabar a pilha. Porque era muito bom. Cara, era muito legal, meu. Eu confesso que esse eu não estou lembrando. Eu lembro do Ferrorama, lembro do Autorama e lembro do TCR. O TCR era legal, que era aquele Autorama, né, meu? Não Autorama, o TCR. O TCR ele ultrapassava, né? Você mudava de pista. Era mesmo. Eram duas pistas, vamos dizer assim, né? 2 carros na paralela. Só que em alguns momentos você tinha um botão que você ultrapassava o outro. Então você colocava o seu carro na pista do outro. Então, mas o pega-pega é esse mesmo conceito. Sim, mas o conceito do TCR era você ultrapassar. E o do pega-pega era você derrubar o outro, tirar. Quem batia no outro ganhava. Isso. E o TCR, cara, mas era muito legal, cara. Que era diferente do Autorama, que você tinha ali uma competição, mas você não mudava de pista. Isso. E você tinha o controle da velocidade do carrinho no dedo. E você tinha que ter habilidade, né? Porque não era só meter o dedo ali no gatilho, porque ele parecia um gatilho de revólver, né? Isso. E aí, como a pista era um 8, tinha todo um esquema de que hora que você acelerava. Se não tivesse velocidade, você voava. Na real era um 8, você podia montar o 8, podia montar o 0, aí você montava o circuito que você queria. Se você tivesse o 8, né? Sérgio, se você tivesse o 8, você montava o 0. Se você tivesse o 0, você não montava o 8. Isso, exatamente. Mas você comprava, na época, pelo menos da minha infância, a gente comprava, inclusive, pedaços da pista avulso, para você ir aumentando. Os caras já enganavam a gente desde aquela época, né? Uma coisa que a gente gostava de ganhar era aquela bola dente de leite. Nossa, aquilo era uma merda, né? A gente gostava daquilo. Ela era leve, a gente... Ela furava, cara. Batia nas lanças dos portão, furava. Né? Ia fazendo curva no vento, né? Cara, mas aí já a dente de leite era legal, porque ela veio depois da de capotão, porque tinha aquelas bolas de capotão, jogava na rua quando chovia, aquilo que encharcava, jogando descalço, ou de conga, né? Conga ou bamba. Nossa Senhora! Que chute tinha que ser assim, tipo, o Luiz Pereira, voltando para a década de 80 no Palmeiras, para chutar aquela bola, cara. Era assim, era complicado. Aquela bola, o que você ia falar? E aquela bola machucava se tu ficasse no gol. Viu? Avião de aeromodelismo, lá em casa a gente teve um, mas era o aeromodelismo. Não era de controle remoto. Não sei se vocês chegaram. Você tinha que era um avião mesmo, com motor, tudo bonitinho. Ele voava, mas só que você controlava ele pela elástico, corda. Né? Não, corda. Era avião com motor, com gasolina. Não, eu tinha um de elástico que você
montava o avião, ele era daquela madeira. Como é que chamava aquela madeira? Bem levinha. Balsa. É, isso. Você montava ele, aí você põe, era um planador, você põe um elástico, Isso. girava, aí soltava. Aí ele aí quando acabava a força da hélice, ele voltava não, né, meu? Corre atrás do bicho. Cara, tinha um brinquedo também, saindo do aviãozinho, porque o aviãozinho não era para os irmãos mais velhos, porque aquilo machucava mesmo e cortava dedo. Tinha um brinquedo que era um foguetinho, eu não me lembro o nome disso. Você enchia uma parte dele de água e a outra parte você tinha uma bombinha que você jogava ar para dentro. Tu lembra disso? E ele Chama ficava... Apolo 11. Cara, ele ficava... Apolo... Aí ele sai... Não é esse? E molhava tudo. Cara, mas era legal pra caramba isso, cara. E a graça era você encher ele e ele já começava a deformar, porque ele era de plástico. Então, tu começava a ficar animal, para o bicho ficar... Ele enchia de ar, né? Ar e água, né? Você lembra do pé na tábua? Cara, o que era o pé Eu na tábua? lembro. Pé na tábua era legal, era um Não era aquele Fórmula que 1. você tinha um negócio que você enfiava atrás dele assim, tinha um tipo de um... Uma almofada, né? Uma aí você sanfona. pisava... Uma sanfona, isso. Aí você Cara, pisava aquilo aquilo virou tão febre que a gente fazia corrida de pé na tábua, cara. Aí chegava e pá, pisava forte, o bicho, cara, batia na parede e quebrava. Nossa, tomei umas porradas da minha mãe porque eu quebrei acho que eu ganhei num dia, quebrei no outro. Nossa Senhora. E os jogos tipo Pega Vareta, Pula Pirata? Pega a vareta é muito bom. Pega vareta é legal, cara, mas aí a gente já tá numa década diferente, né? Claro que não. Não, Vareta vareta é não. 70. Vareta é 70. Pega Vareta é antigo, Paulo. Mas eu nunca joguei pega vareta nos anos 60, bicho. Não eu sei acho se tinha. é 60, eu não sei porque eu tava indo na mamadeira. Pra ir, eu volto pra rua pra jogar bolinha de gude. Bolinha de gude, eu tinha aqueles olhos de gato, lembra? Custava uma fortuna. 5.000 cruzeiros. Mas Uma bolinha de olho de gato. E bolinha de laranja e preta. Quando você jogava bola búlica sério, você perdia suas bolinhas. O negócio era assim. E os bolão? Cara, eu nunca me esqueço. Eu ganhei um bolão, cara. Pra quem não sabe, bolinha de gude ela é mais ou menos desse tamanho assim. Bolão é desse tamanho. É a grandona. Se você jogava certo, ela rachava a bolinha de gude no meio. Lembra disso? Se você quebrasse a bolinha de gude, você ganhava 10 no saco do cara. Eu tinha um bolão, cara, azul, amarelo e preto. Nossa, não sei onde foi parar. Eu não perdi ela no jogo, mas eu perdi ela em algum momento da minha vida. E peão? Puta. Peão é bom pra caramba. Cara, eu lembro que uma das poucas vezes que eu apanhei do meu pai foi por causa de um peão, cara. Com a corda do peão se apanhou, né? Não, foi de chinelo mesmo. Não, mas era legal, o peão era legal, cara. Tinha uns peão peões. Vocês lembram do peão da estrela que tinha, que você apertava, tum, 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 ele ficava cantando, era muito legal. Ele era de lata, na realidade. Ele era de lata. Era de lata. Ó, uma cara, outra falar coisa. de brinquedo de lata, a gente fica louco aqui. Eu tinha um Jeep de lata. Eu tive também. Verde. Então, o que eu falei... vermelho. O que eu falei no primeiro bloco do Tonka eram caminhões de lata, só que eram americanos. O meu Jeep era vermelho, era de bombeiro o meu. O teu? Então, eu tinha o do exército, que era verde. Tinha o vermelho, que era do bombeiro. E tinha o branco e preto, que era da polícia. E tinha o branco, que era a emergência de médico. Cara, era muito legal. Aí a gente volta para... Hã? Pedalava assim, para frente e para trás. Aí o Serginho vai lembrar você, não, evidentemente, que você é menino. Tinha aquele filme Combate. Adorava. Lembra? Eu também adorava. Era uma série Combate. E os caras vendiam capacete, rádio. Rádio não funcionava, era só de plástico. Arma. Cara, você tinha faca. Tinha tudo. E eu ganhei, eu já tinha esse conjunto
de paramento, vamos chamar assim, né? E eu ganhei o Jeep. Nossa Senhora, né? Só dava eu com o Jeep, cara. Parecia um soldado, uma besta quadrada vestida. Mas era muito legal, aquele capacete ficava sambando na cabeça. Porque não tinha aquele... Não tinha a garrinha, era um negócio de plástico que você punha, cara. Aqui numa bacia, a mesma coisa. E o cantil? Tinha cantil. Tinha. E ele tinha rosca, você enchia de água ainda. Agora, na onda dos carrinhos ainda, carrinho de rolimã. Porra. Olha o brinquedo como ficou sério agora. Me machuquei muito, Sérgio. Me machuquei. Carrinho de rolemã era uma coisa séria, não era uma coisa assim, né? Os caras levavam a sério, né? Ele era estruturado, porque a gente fazia competição em ladeira, irmão. E naquela época era difícil você achar uma ladeira asfaltada. Você corria com rolimã na rua de terra, porque no paralelepípedo não dava. Uma outra coisa que a gente não falou e que a gente falou antes, a tal da galinha que botava ovo. A galinha azulzinha. A galinha pintadinha, né, cara? Ela abria as asinhas. Você apertava, ela abria asinha e botava um ovinho, né? Apertava as Olha que diversão que a gente tinha, ver galinha botando ovo. Meu Deus! Ainda sacudia para ver se tinha ovo dentro dela, né? Para ver se tinha mais, né? Mas ali, não sei se vocês lembram, ela tinha um truque. Eram 3 ovos que você colocava lá dentro. Eram 2 ovos brancos e um ovo amarelinho. Quem tirava o ovo amarelinho ganhava. Não tinha isso não. Sensacional, né? Não lembro. Olha, pelo menos esse papo também. Eu já acabei de descobrir que eu não tenho Alzheimer, cara. Tá vendo? Mas Alzheimer a gente não perde a memória recente, Paulo? Paulo, para de me desiludir. Eu não sei não, mas eu acho que teve uma época que a Knorr fez uma galinha da cor lá do como é que é o nome daquilo? Azul. O brinquedo da cor do caldo de galinha. Alguma coisa a galinha assim. Da Knorr naquela época era a cor da galinha. E aí tinha lá os ovinhos, é isso mesmo. Aí a gente pode brincar com uma outra coisa, já que nós estamos brincando. Vocês lembram de um aditivo automobilístico chamado Bardal? Sim. Que eles davam conforme você ia enchendo punha, não sei o que lá, óleo no carro, você ganhava os bonequinhos da Bardal. Tinha do arroz. Do arroz, exatamente. O arroz brejeiro. Brejeiro. Não era brejeiro, não. Não era brejeiro. Não. Era arroz brejeiro. E vinha o arrozinho? Tinha um bonequinho. Você tinha um bonequinho de arroz? Tinha 2 bonequinhos. Tinha um bonequinho que era coisa e o outro era o brejeiro, na realidade. Que o brejeiro acho que é arroz ruim, não é uma coisa assim? Ou eu tô viajando? Tinha o arroz, o grão de arroz normal e o pequenininho. Isso. Mas se você for desenterrar esses bonequinhos, vou indo agora para os bonequinhos de novo. Você tinha posto... Se eu soubesse onde eu tinha enterrado, ia desenterrar e ganhar grana. O posto Shell, ele dava um brinde de o elefantinho. Aí você tem... eu me lembro que lá em casa tinha muito bonequinho desses. Que tipo, eu não sei se gastava tanto de gasolina, não me lembro exatamente se era o valor, aí você ganhava os bonequinhos. Lá em casa tinha um elefantinho, tinha o Daesso, eu não me lembro qual era o Daesso. Vamos lá para a década de final de 70, começo de 80. Vocês lembram dos Gênios? Sim. Se apertar, nossa, que merda aquilo. Eu era bom naquilo. Eita, aquilo era um negócio maluco. Nós levamos aquilo uma vez para praia, cara. Ficava jogando na praia aquilo. Até porque, né? O que é uma praia perto de um Gênios, né? Senhores, o papo tá bom, mas tá na hora de o voo vai cair. Vai cair. Senhores, prazer enorme estar com vocês. Me diverti muito, muito, muito. Memória afetiva, como você falou, Paulinho, é algo, sabe, que floresce a alma. Muito obrigado. Serei breve.
Até semana que vem, gente. Paulo, Serginho, abraço. Valeu, galera. Mais um pra cá, pra conta. E foi divertido demais. Valeu!